1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos orar, fecha seus olhos. Obrigado a Deus pela tua palavra. Desde já nós te agradecemos, porque sabemos que a tua palavra é uma palavra revelada dos altos céus, Pai. Queremos guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra ti. Queremos ser ensinados por ti nesta noite, Pai. Nos dá entendimento, capacita-nos com inteligência para compreendermos a tua palavra. E, acima de tudo, repreende toda e qualquer distração para que possamos aproveitar o melhor de ti. Assim oramos, agradecidos, em o nome de Jesus, e que todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Amados, desde que o pecado entrou no mundo, o medo passou a fazer parte da vida do homem. Nós não lemos nenhuma passagem anterior ao pecado, onde Deus quer mostrar o medo de Adão, o medo de Eva, nada disso. É tão interessante esta passagem que no começo da história, quando Deus cria Adão do pó da terra, e depois cria da costela de Adão a mulher, Eva, a palavra de Deus já nos orienta que eles estavam ali nascendo um para o outro. E numa relação de amor, assim funciona. O mundo desvirtuou isso de tal maneira, amados, que as relações conjugais são formadas através do medo. Porque agora elas são formadas após o pecado. Antes do pecado, você não vê Adão perguntando para Deus assim: Senhor, só tem essa? Senhor, não dá para escolher não? Senhor, não tem uma mais assim, menos assim, mais assado? Não, irmãos. Senhor, será que vai dar certo? Não é assim que a gente faz quando a gente começa diante de Deus um relacionamento? Senhor, será que vai dar certo? A justiça hoje está proporcionando a separação de tal maneira, mas facilitando, porque você já casa já com as informações necessárias, o período, o prazo, enfim, eles estão trabalhando para que você faça algo se preparando para desfazer. No tempo antigo, não se desfazia nada. Era o tempo onde a palavra valia. Se você se comprometesse a comprar um terreno, a pessoa, não, eu compro. Qual é o valor? X. Apertava a mão, pronto. Não precisava de cartório, não precisava de cheque, não precisava de fiador, nada disso. A palavra tinha um valor, as atitudes tinham um valor, e as pessoas firmavam seus compromissos com o devido respeito umas pelas outras. Depois que o pecado entrou no mundo, amados, o medo de um negócio dar certo ou dar errado,
O medo de um relacionamento dar certo e dar errado, o medo da família prosperar ou não, o medo está envolvendo a sociedade de tal maneira que as pessoas fazem tudo pensando e quando tiver que desfazer. É mais ou menos assim, logicamente, é até um cuidado para os nossos dias. Você assina um contrato com uma empresa, por exemplo, prestação de serviço, e você já fica procurando as letras miúdas. E caso eu queira desfazer, quanto tempo eu tenho? Não é assim que funciona? Você liga lá para a companhia de telefone, adquire um pacote de telefonia e tal, você está feliz da vida, aí você pergunta, os mais espertos, e quando eu tiver que desfazer, quanto que eu pago de multa? Quanto tempo eu tenho para isso? Porque nós hoje já fazemos a nossa vida planejando em fazer e desfazer coisas, comprar e devolver. Você já entrou numa loja para comprar roupa, procurando a plaquetinha que diz quanto tempo você tem para devolver? Natural, amados. Caso eu tenha que devolver, tem loja que está escrito assim, não aceito devolução, não troco por dinheiro, só por outro. Aí cada um faz a sua lei, né? Logicamente existe uma lei que cuida disso, mas cada um faz a sua. Mas a sua preocupação natural é o quê? Através do medo, você está preocupado. Não, vai que eu levo a roupa e tem um defeito, eu preciso trocar. Então você vive de uma certa forma com medo atingindo a sua vida. Isso eu estou falando no dia a dia, amados. Relacionamento interpessoal, comprando algo, fazendo um negócio. Mas o medo, ele vai muito mais além do que isso. Se você deixar aí marcado em 1 Reis, dá um pulinho comigo lá em Gênesis, já que nós falamos aí de Adão e Eva, lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. No versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Você percebe que o momento em que ele decide se esconder, no momento que vem a razão dele, a intenção, não, você precisa se esconder de Deus, Adão. Naquela fração de segundos que faz com que a gente tome decisões, Adão está aqui rapidamente fazendo uma retrospectiva do que ele havia acabado de fazer. Ele comeu do fruto que Deus disse para não comer. De tempo em tempo ele se encontrava com Deus na viração do dia, lá no jardim do Éden. Naquele dia, amados, ele não estava o mesmo Adão. Ele não era o mesmo homem que Deus havia criado. A impureza chegou ao seu coração por causa da desobediência, e agora ele está tentando dar um jeito de evitar um confronto com Deus. Não, Deus vai me procurar, o que eu faço? A Bíblia não diz que ele conversou com Eva, ou que os dois decidiram se esconder, mas ele, através do medo, ele mesmo declara, tive medo, então me escondi. A primeira pergunta é, alguém pode se esconder de Deus, irmãos? Nunca. Deus tudo vê, Deus conhece todos os nossos passos, sabe o que você pensa, Deus sabe o que está no seu coração, quais são os seus planos. Mas esta consequência do medo, que já era de sabedoria de Deus, quando Deus diz assim, Adão, onde estás? Não é que ele não sabe onde Adão está. Talvez Adão dissesse, saiu, deixou recado aqui, ó, Senhor, ele volta daqui a pouco, vem amanhã. Se ele tivesse alguém para dar o recado, ele faria isso, irmãos. Você já fez isso alguma vez? Pediu para uma pessoa, diz que eu não estou. A pessoa do outro lado da linha sabe que você não sabe se você está ou não, mas a pessoa que você está dizendo sabe que você está mentindo. Isso é gerado através do medo, a mentira, a fuga, o pavor, o desejo de se esconder, de fugir de uma situação. E o medo, quando nos leva a fugir, se esconder, ele nos direciona o caminho, e aí é o grande perigo. Quando o medo nos faz nos esconder, quando o medo nos aponta para o esconderijo, é o esconderijo que ele tramou para nós. O medo fez Adão se esconder atrás de um arbusto. Você acha que Deus não vai descobrir Adão? Adão tinha algum lugar para se esconder, amados? Não tinha, não adianta. O jardim todo foi Deus que criou, Deus sabia de tudo.
Deus, se Adão quisesse ainda se esconder alguns dias de Deus, Deus ia dizer: meu filho, é melhor você sair da onde você está tentando se esconder, porque eu sei o que você já fez, eu sei disso. Eu já sei o que você fez, eu já sei que você está com medo, e o medo não fazia parte da sua vida. O medo passou a fazer parte da vida do homem através do pecado de desobediência. Mais à frente um pouquinho, aí mesmo em Gênesis, no capítulo 4, o primeiro descendente, não é, de Adão, você conhece, Caim, capítulo 4, versículo 13, ele herda esse medo do seu pai. Versículo 13 diz assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Você vê que o coração de Caim caiu na real, e você conhece a história de Caim e de Abel, não é? No momento em que Abel traz uma oferta que agrada o coração de Deus, Caim também agradou, mas Abel agradou mais. E Caim então sente uma inveja do seu irmão, e ali ele leva o irmão para uma tocaia, mata o seu irmão, derrama o sangue. Deus diz: olha, o sangue do teu irmão está clamando da terra, Caim. O que você fez com o seu irmão? E ele diz: Senhor, eu sou lá tutor do meu irmão, eu sei lá do meu irmão. Mentiu. Ele sabia do irmão. Ele já estava ficando com medo, amados. E quando Deus dá uma palavra mais austera contra ele, quando Deus dá uma palavra dura, sabe o que ele faz? Ele diz: não, agora então não tem mais jeito para mim. Ele atribuiu, não é, a penalidade a ele mesmo. Não, agora não tem jeito. Eu vou fugir da tua face, eu não tem mais jeito, eu estou morrendo de medo. O medo chega a tamanho ponto dele dizer: quem me encontrar vai me matar. Independente de quem estivesse habitando a terra já naquela época, irmãos, não sabia da história dele. A notícia não corria como hoje. Hoje morre alguém lá no Paquistão e você fica sabendo aí pelo celular, pela internet. É rápido. Naquela época não. Para a história de Caim ser contada, levou centenas, milhares de anos. Para que essa história chegasse aqui no Brasil, então, misericórdia. Então, as pessoas não sabiam ainda quem era Caim, mas ele já havia, através do medo, encucado isso. O meu medo é tamanho que eu vou fugir da face de Deus, eu vou virar um fugitivo, eu fui amaldiçoado, não tem jeito, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu preciso de um esconderijo, Deus me castigou. A cabeça dele começa a fazer uma confusão, amados, tamanha. Quantas pessoas eu encontrei na época em que eu estava cuidando de moradores de rua, e a maioria de nós, a gente pensa que os moradores de rua, eles estão ali por falta de opção. É engano, amados. Eu encontrei nas ruas pessoas com 2, 3 faculdades. Eu encontrei na rua empresários, alguns falidos e outros não. Eu encontrei ex-pastores nas ruas mendigando pão. Há aqueles que são levados pelas circunstâncias e outros que são falidos pela sua própria consciência, como Caim. Eu gosto de fazer perguntas para Deus. Se Caim dissesse: Senhor, me perdoa, nós hoje, conhecendo o coração perdoador de Deus, será que ele não perdoaria? Será que ele não receberia um castigo que levaria um tempo? Porque falamos pela manhã, há uma semente, há uma colheita. Talvez ele colhesse algumas dores, alguns problemas, mas ele seria perdoado por Deus. Ele definiu através do medo, nem pediu perdão a Deus. Eu vou fugir, pronto, acabou. Eu quero ser um errante nesta terra, amados. Quantas pessoas estão sendo os errantes nessa terra porque estão fugindo? O medo fez com que essas pessoas abandonassem o brilho de Deus. O medo faz com que as pessoas não se enxerguem mais como filho de Deus. Não faz muito tempo que eu vi a matéria de um ex-pagodeiro, sambista aí de sucesso. Não sei se você viu essa matéria. Ele teve um derrame, ele era músico,
CD de ouro, disco de ouro, aquelas coisas todas. Fez grandes sucessos e hoje ele está nas ruas de São Paulo, dormindo com os cachorros, comendo do que sobra. Aí ele diz, qual é a desculpa? Aí ele mesmo falou para o repórter, eu não posso atribuir a isso, mas eu tive um derrame, tive um problema no meu braço, na minha perna, não pude mais tocar. Mas o que aconteceu de verdade? Eu desanimei. Eu tive medo de enfrentar a minha situação. Perdi esposa, filhos, família, dinheiro, tudo que eu possuía. Encontrei nas drogas um refúgio e hoje eu estou nas ruas. Foi uma matéria muito chocante que eu vi. E eu me lembrei por quê? Porque o medo faz isso. Nós começamos a fugir e não querer enfrentar os problemas que, na maioria das vezes, nós criamos, amados. Se tem uma coisa que o ser humano aprendeu a fazer com facilidade, é criar problema para ele mesmo. Há um ditado que diz, não procure chifre em cabeça de cavalo. Mas tem gente que procura. Vivendo as suas aventuras, encontra a primeira dificuldade, envolve-se com medo, pronto. Agora eu vou fugir, agora eu vou abandonar, agora eu vou largar tudo, agora eu vou chutar o balde. Aí muda o tempo, vai mudando as frases, né? Mas o sentido é o mesmo. Aquilo que Caim fez, sabe que se Caim tivesse no dia de hoje, ele diria para o Senhor, fui, chutei o balde. Não é assim que a gente ouve hoje? Chutei o pau da barraca, fui embora. Desapareceu, não quero mais esse problema, amados. Os problemas devem ser enfrentados, porque se você não enfrentar o primeiro problema e resolvê-lo, ele vai crescendo lá na frente. O problema é um câncer, o problema ele vai se avolumando. E olha, a pior notícia, à vista do homem não tem cura. Problema todos nós vamos ter até a volta de Jesus. Por quê? Porque o problema nasce justamente quando o pecado chega. E nós estamos no mundo pecaminoso. Por mais que você não peque, o mundo que você vive peca. As pessoas ao seu redor estão pecando. Então isso vai te envolver, e se você deixar que o medo te envolva, pronto. Aí você vai ser um fugitivo de você mesmo. Eu entendo que há pessoas, por exemplo, que vivem um medo tão disfarçado. Eu não sei se você já encontrou pessoas assim no seu dia a dia, que você toca num determinado assunto familiar, e ela fala assim, não, eu não quero nem saber disso, nem fale isso comigo. É o medo, irmãos. Não, assuntos mal resolvidos. Problemas que não foram solucionados, agora fazem com que aquela pessoa viva escrava do medo. Você tem um diálogo com ela, ok, como é que está a família, como é que está fulano? Ih, nem fale de fulano, não quero nem ouvir falar. Medo. Medo de enfrentar o problema, ele passa a ser um fugitivo do fulano, do assunto do fulano, do problema que ele já deveria ter solucionado no seu coração há muito tempo. Pessoas que não se veem há 10, 20 anos, mas ainda mantêm o ódio, a raiva, por quê? O medo de enfrentar e resolver o problema faz com que elas se afastem. Caim se afastou de Deus. Eu tenho a certeza que Deus nunca se afastou de Caim, mas Caim preferiu se afastar de Deus. E quando nós lemos o primeiro texto aqui sobre Elias, Elias é um excelente exemplo para falarmos de uma pessoa que tinha tudo para não ter medo, mas teve medo. Eu não sei se você, durante tudo que já dissemos aqui, você se enquadrou em algum momento, mas quando nós somos jovens, nós enfrentamos facilmente os nossos medos. Temos mais um vigor para isso. Os de meia idade, os de idade mais avançada, já são mais cautelosos. Não fazem necessariamente porque estão com medo, mas são cautelosos. Não querem arriscar tanto. O jovem já procura, eu vou fazer, se não der certo, tudo bem. Ele não tem medo, até que ele encontra o primeiro problema. Depois do primeiro problema, ele passa a ser mais medroso do que os mais velhos que tanto aconselhavam ele. Vamos voltar lá no texto do profeta Elias, em 1 Reis, você marcou aí. Elias era um homem acostumado a muitas vitórias. Eu quero ler lá no capítulo 17,
Deixa marcado aí no capítulo 19 e volte um pouquinho ao capítulo 17. 3 vitórias aqui de Elias mostram que ele era um homem acostumado a ter vitórias. No versículo 1, quando ele prediz uma grande seca, e a seca acontece como ele havia predito, versículo 1 diz assim, do capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. É isso que está escrito aí, né? A minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O que está acontecendo aqui, amados? Elias está vivendo um momento bom e ruim ao mesmo tempo no seu ministério. Elias é um profeta de Deus, ouve Deus falar, coração voltado para Deus. Quando ele diz para esse rei Acabe: olha, Acabe, é melhor você se preparar, porque pela minha palavra não vai chover durante muito tempo. E Deus, amados, no sentido original, Deus assina embaixo. Porque um homem que tem o coração de Deus, a palavra dele tem autoridade e poder. Quando você hoje toma posse do nome de Jesus e declara que a sua vida vai ser uma vida abençoada, que a sua família, os seus filhos, o seu casamento serão uma bênção para Deus, tudo o que você imagina acontece. Louvado seja o Senhor. E falamos pela manhã que não é pensamento positivo, hein? Quem não veio pela manhã perdeu uma mensagem sobre isso. Mas não é pensamento positivo, é porque Deus, Ele assina embaixo. Deus tem desejos no coração que é fazer de você um momento de glorificar a Ele. Ele quer que você seja uma bênção, Ele quer que você dê um bom testemunho. Essa é a vontade de Deus. O problema é que nós não nos lembramos disso e começamos a viver com os nossos medos, os nossos problemas, e isso não está acontecendo com Elias. Elias chega diante do rei e enfrenta o rei. A esposa do rei era Jezabel, uma mulher que adorava outros deuses, queria amaldiçoar Elias do mesmo jeito, e ela diz assim: olha, vamos matar Elias, vamos perseguir Elias. Elias dava um jeitinho, se escondia, chegava na frente do rei Acabe e dizia: Acabe, ó, Deus manda te dizer isso, isso, isso. Irmãos, ele está vivendo um bom momento, porque o que ele profetiza acontece. Ou seja, ele é verdadeiramente um profeta de Deus. Mas o mau momento é que ele começa a ser perseguido pelo rei e a esposa. Ele começa a fugir da situação, entre aspas, porque ele não pode aparecer publicamente em todos os lugares. Ele foi jurado de morte. Desde quando ele começou a profetizar o que desagradava o rei. Então, o que está acontecendo com ele aqui? Além dele profetizar, Deus sustenta ele. Você leu aí no versículo 3, quando diz assim, ó, retira-te daqui, Deus falando para ele. Vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus assinou embaixo, amados, mas viu que ele ia ficar numa situação difícil. Então Deus preparou para ele o caminho. Esse esconder aqui não era se esconder dele, do problema que ele causou, porque Deus havia mandado ele falar. E quando Deus manda você fazer algo, pode fazer sem medo algum, porque Deus é a tua retaguarda. É Deus que te guarda todos os momentos da tua vida. Você não precisa ter medo, amados. Deus mandou, eu vou fazer. Mesmo que você encontre um problema à frente, Deus é contigo. O que Deus faz? Enxerga que Elias ia sofrer por aquela mesma seca. Ele profetizou a seca naquelas terras, e ele morava ali. Então ele ia sofrer. O que Deus fez? Ó, vai lá para a torrente de Querite, fronteira com o Jordão, você vai beber água daquela torrente, e quando você quiser comer alguma coisa, fique tranquilo, que eu vou mandar os meus corvos te sustentarem. Deus faz assim, irmãos. No momento que a gente menos imagina, Ele dá ordem aos corvos, Ele dá ordem às pessoas, Ele envia o melhor à nossa vida, irmãos. Ele nos sustenta com as suas mãos, Ele cria situações para nos abençoar. O que nós precisamos fazer? A vontade de Deus. Ouvir Deus e cumprir a vontade dEle. Foi isso que Ele fez. Mesmo que ele estivesse com medo aparente, ele ainda não se manifestou com medo. E ele continua obtendo vitórias. Ó,
Depois aí no capítulo 18, lá no versículo 41, depois daquela grande seca que ele profetizou, que durou cerca de 3 anos e meio, ele profetizou que choveria muito. E aí ele tem que botar o que diz o ditado, cara a tapa. Ele tem que falar e vai ter que acontecer. Versículo 41 do capítulo 18. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu o que, irmãos? Grande chuva, louvado seja o Senhor. Sabe quanto tempo não chovia na terra? 3 anos e meio. Ele profetizou a seca chegou. Durante o texto, depois você lê, que você vai ver que ele foi lá para a torrente, mas a torrente secou porque a seca era tão grande. E Deus foi sustentando ele de diversas formas diferentes. E quando vem a chuva, o coração dele, já orientado por Deus, diz para o seu moço, vai lá e diz para o rei que agora vai chover. Porque eu estou próximo de Deus. Olha a vida de um homem de Deus, quando ele está embasado em Deus e não teme o mal. Ele mandava o moço ir lá, dar recado para o rei. Ele era um orientador da parte de Deus ao rei. O problema é que o rei não estava num bom momento. O rei estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. Mesmo assim, o amor de Deus por aquele povo tinha que falar ao rei. E quem era um instrumento de bênção? Era Elias. Então Elias manda o moço dele dizer, olha, vai lá e avisa que está chovendo. Aí o moço diz, mas eu não estou vendo sinal de chuva. Vai lá e olha. E 7 vezes ele fez isso. Até que apareceu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvenzinha desse tamanho assim, irmãos. Logicamente, nós entendemos que ele está numa grande distância, e ao olhar ao longe, ele não viu o céu todo escurecido. Ele viu uma pequena nuvem que, de longe, ele imaginava do tamanho da sua mão. Não era uma chuva para fazer chover a terra toda. Mas deixa eu te dizer algo, se Deus disse que vai acontecer, irmão, não importa os sinais que você esteja vendo, Deus disse, acontece pelo poder da palavra de Deus, louvado seja o Senhor. Não importa o que você esteja vendo, eu não estou vendo a nuvem, como é que vai chover, pastor? Espera, porque o vento de Deus sopra na hora que Ele quer, Ele sopra o vento e começa a chover na tua vida, glória a Deus. É Ele que faz desse jeito, irmão. Você está naquele momento assim, mas não tem um vento, pastor. Aí você bota a mão na língua, não tem um ventinho, nem do norte, nem do sul. Se prepare, irmão. Se Deus disse que vai chover abundante chuva, oh, glória a Deus. Se você olhar para o sinal, você não vai ver a nuvem. Você tem que crer no teu coração. Pela manhã nós falamos que a fé, ela move a semente de Deus, ela traz o fruto de Deus. Então o que Elias fazia? Cria. O moço ainda inexperiente, querendo ver a nuvem, mas depois ele viu. E o que diz a palavra? Que enquanto o moço estava indo, o céu começou a escurecer. O moço já ia chegar lá com o resultado, amados. Olha que há aqui uma confirmação ministerial e mais uma vitória para Elias anotar no seu caderninho. É difícil entender que um homem assim, muito próximo de Deus, tem medo de alguma coisa. Mas ele é homem. Mais à frente um pouquinho, não, aí mesmo, no capítulo 18, entre a seca e a chuva, ele enfrentou diversos profetas. No capítulo 18, versículo 36, para a gente ganhar tempo. Esse momento ele está confrontando os profetas de Jezabel, os profetas de Baal, e ele ganha mais uma, versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo,
e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, diz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 450 profetas de Baal. Você lembra dessa história, né? Eles fazem uma aposta vital, valendo a vida. 450 profetas que serviam ao deus pagão Baal, enviado por Jezabel, estavam ali confrontando Elias, prepararam um laço para Elias, pelo número de profetas já era para ele ter o quê? Medo. Irmão, seja franco, se você tem que enfrentar 450 pessoas que odeiam você, só pelo número você já estaria com os joelhos batendo um no outro. Elias não teve medo, irmãos. Ele foi em nome do Senhor, ele está aqui firme no propósito de vencer para Deus, de glorificar a Deus, e Deus sabe disso. O que ele faz? Ele está vivendo uma seca, envolvida ali dentro desses 3 anos e meio. A seca era terrível, irmãos, você sabe, hoje faltou água, e durante 2 horas, pastor, faltou água, meu Deus, eu queria tanto tivesse água para eu beber. Sabe logo o que é ficar 3 anos e meio na seca? Não é fácil não, irmãos. Elias, ele está ali para Deus, para ter uma vitória. Ele confronta os profetas de Baal, ele manda pegar água, que era algo de muito precioso naquele tempo, e manda derramar água em oferta a Deus. Só quem está na visão espiritual entende isso. Jogar água no chão, podia beber, tomar banho, não, mas Deus merece o melhor. Amém, igreja? Ele oferece para Deus aquela água e faz o confronto. Os profetas de Baal não conseguiram fazer o fogo aparecer, não caiu o fogo do céu. Elias simplesmente orou e falou: Senhor, agora é contigo. A minha vitória não é minha. Quer um segredo para você ter vitória? Diga que a tua vitória não é sua, é de Deus. Que quando você receber, você vai glorificar a Deus. Eu duvido que você não seja vitorioso. Aquele que tem desejo de glorificar a Deus, vence todos os dias da sua vida, se comprometa com Ele, e Ele vai dar vitória a você. Louvado seja o Senhor. Ele tem esse desejo no coração, amados. Deus nos fez para a glória dele, então Ele vai apostar em você. Ele quer que você vença, Ele vê que você está passando uma dificuldade, Ele quer que você passe por ela, mas vença. Por quê? Porque quando você vencer, você vai dizer: glória a Deus, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu essa vitória. Então Ele vai investir em você. Foi isso que Elias fez. Ele entendeu que Deus estava investindo nele. Os profetas de Baal ficaram abobados quando aquela aguaceira toda começou a pegar fogo. Mistério de Deus, é aquilo que a gente fala, sobrenatural de Deus. Então, quando nós vemos aqui tantas vitórias de Elias, e observamos que Elias é um homem cheio da presença de Deus, é difícil imaginarmos que ele pode ter medo de alguma coisa. Mas nós vamos ver nesse texto, amados, que Elias tinha medo da morte. Por mais que ele um momento desejou morrer, ele morria de medo de morrer. Até dá para fazer poesia, né? Morria de medo de morrer. Falava em sofrer, Elias corria. Falava em tomar uma espadada, Elias saía de repente correndo, porque ele tinha medo disso. Nesse momento, amados, a gente que vive assim, tantas lutas e vitórias como ele está vivendo, às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas vitórias e com as nossas lutas, queremos tanto ajudar talvez as outras pessoas, que nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos. A gente não perde tempo, a gente acha que é perder tempo, melhor dizendo, em reparar em você mesmo. Como é que eu estou diante de Deus? Será que eu estou tão acostumado a ter uma vida tranquila,
Não é? Será que eu tenho os meus talentos? Será que eu sou tão abençoado por Deus e eu me esqueço de reparar em mim mesmo que eu tenho medo? Que eu posso sentir medo, é natural, é humano sentir medo. Eu tenho medo de confrontos. Eu usei o meu exemplo para dizer que, não é, da história do Enem lá, talvez durante esses 25 anos, eu entendo que eu estava tão preocupado com as coisas de Deus, com as pessoas, com a família, que eu parei de olhar para mim mesmo. Num determinado momento, eu enfrentei esse medo, que eu nem sabia que tinha. Sabe quando o medo bateu? Quando eu me inscrevi. Aí eu fui fazer os cálculos. Quando eu me formei, quando eu parei de estudar pela última vez, 1985. Irmãos, 26 anos sem estudar. Aí bateu um medo. Aí que eu vi que eu tinha medo. Medo de quê? De não dar certo. De tomar um 0 e ficar, meu Deus. A gente tem essas coisas, né? A gente quer vencer em tudo. Só que Deus me mostrou que o medo ele pode ser superado. A partir do momento que você enfrenta. Você não pode fugir dos seus medos. Amém, igreja? Você tem que enfrentá-los. Botar uma pedra no assunto é quando se resolve o assunto. Porque se você botar uma pedra no assunto mal resolvido, tem um momento que a pedra se move. E aí o assunto volta à tona. Aí começa tudo de novo. Você só atrasou o resolver do seu problema. Então o que está acontecendo aqui? As pessoas nos últimos dias, através dos seus medos, elas não têm reparado nelas mesmas. Será que eu estou pronto para isso? Será que eu consigo me ver resolvendo tal assunto? Será que eu vou ter sucesso nisso? O que será que eu posso fazer de melhor? Amados, tem pessoas que têm talentos enterrados na igreja e é absurdo o número de pessoas que não sabem os talentos que ela tem. É igual a história do filho que nunca fritou um ovo. Papai e mamãe davam tudo do bom e do melhor e ele se sentia muito bem por isso. Se alguém tentasse ensinar ele a fazer alguma coisa, ele diria, não, eu tenho tudo de mão beijada. Aí morre pai e mãe. E ele vai para a cozinha fritar um ovo. E daquela necessidade, ele descobre que ele tinha um talento para ser um grande cozinheiro. E depois ele conta a história dizendo, precisou meu pai e minha mãe me deixarem para que eu enxergasse que eu tinha um valor. Que enquanto eles me davam de mão beijada, eu não sabia o meu próprio valor. Às vezes a vida nos obriga, amados. Nos ensina da forma que nós não queremos. Capítulo 19, no versículo 1. Veja aqui que o inimigo ele descobre um ponto fraco de Elias. Capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel, Jezabel é a esposa de Acabe, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, olha só como o inimigo é sujo, ele descobre o medo de Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Irmãos, tocou na ferida, no ponto fraco de Elias. Jezabel estava agora confrontando diretamente Elias. Por que ele, quando estava com os 450 profetas, ele não teve medo? Porque profeta com profeta não puxa espada. Profeta não vai lá e prepara um laço de morte. Eles estavam gladiando entre eles ali, eles estavam numa luta espiritual. Quem fizer cair fogo, mata o outro, tá bom, vamos ver qual é o Deus que é maior. Eles estavam nesse pé, irmãos. E Elias confiava demasiadamente na vitória por Deus. O problema é que agora Jezabel está falando assim, Elias, eu vou matar você. Você matou os meus profetas, eu vou mandar os meus guardas te procurar, eles vão fazer picadinho de você. Pronto. Descobriu o ponto fraco de Elias, irmãos. Quando o diabo descobre o nosso ponto fraco, e o grande exemplo que eu dou é esse, vários botõezinhos no teu braço. Ele aperta um, não funciona, aperta outro. Ele foi lá, mandou os profetas de Baal, não deu certo. Aí ele foi lá, a seca ia matar, não deu certo. Mas quando tocou na ferida, medo de morrer, aí Elias tremeu.
E esse medo de morrer que o diabo percebe, amados, faz com que Elias comece a descobrir quem ele era. Medroso. Todos nós temos esse direito. É melhor ser medroso e recorrer a Deus do que achar que não tem medo de nada, passar e sofrer a pena. Quando nós entendemos aqui que essa luta que ele tinha era medo de morte, olha o versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Ele está morrendo de medo agora. Mas cadê aquele Elias? Que confiava no Senhor, que orou para que tivesse a seca, que orou para que voltasse a chuva, que matou 450 profetas amados. Quando nós estamos atingidos no nosso ponto fraco, irmãos, é difícil de você lembrar das suas vitórias. O medo faz com que apague da sua mente. O medo fez com que a mente de Adão levasse ele a se esconder. O medo fez com que Caim fugisse de Deus ao invés de buscar refúgio. O que aconteceu com Judas? Morrendo de medo, foi cometer suicídio, irmãos. O medo faz isso conosco porque nós não queremos enfrentar os nossos medos. Se você está vivendo diante da vontade de Deus, pode enfrentar os seus medos. A partir de hoje, você decreta que você não tem medo de nada, não tem medo de assunto algum, porque Deus é contigo, Ele vai te dar vitória, Ele vai te levar aos caminhos longos da tua vida. Você não pode se deixar levar pelos seus medos, porque quando os soldados começaram a perseguir Elias, ele nem viu soldado algum, ele já estava dizendo: pernas, para que te quero? E fugiu, irmãos. Qual era o medo que ele tinha? O versículo 4 diz aí no comecinho do versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu ainda não fiz psicologia não, viu? Vai orando aí para ver se eu faço. Mas uma coisa é fato. O verdadeiro suicida, ele não diz que vai cometer o suicídio. Ele não sobe do prédio e fica: vou me jogar, hein? Já viu gente, as crianças quando vão brigar na escola? Me segura, senão eu vou lá, me segura. Na verdade ele não quer ir, né? Ele está pedindo para segurar para ele não ir. O suicida, irmãos, ele comete suicídio, ninguém sabe. O medo toma ele de assalto e ele tem coragem para fazer a pior loucura da vida dele. Quando Elias diz para Deus: Senhor, chega, ele tem tanto medo da morte que ele diz para Deus: se quiseres, pode me matar. Você acha que Deus vai matar só porque ele está mandando, irmãos? Se ele era um instrumento de Deus, o medo dele morrer pela mão de Jezabel, talvez fizesse ele entender: não, é melhor morrer nas mãos de Deus. Mas ele não tira a própria vida. Por quê? Porque ele também tem medo de morrer. As pessoas que têm medo de morrer, que fazem aquela cena, né? Vai lá no prédio: eu vou, hein? Avisa aí, chama um reportagem, chama um bombeiro. Aí ele aparece na TV, faz aquela coisa toda. E nesse momento há realmente o perigo. Por quê? Porque o medo faz com que ele fique, e naquela de ficar ele pode ir. Porque aí você perde a razão. A concentração de palavras, os assuntos, as pessoas tentando convencer: olha, não faz isso não, pelo teu filho, pela tua mãe. Aquela confusão de mente, o diabo trabalha na confusão de mente. E aí o que ele faz? Ele se joga ou escorrega. Porque a grande verdade é que as pessoas que pulam, por exemplo, de um prédio, elas não podem nem gritar. Se ela quer morrer mesmo, nem gritar ela pode. Você já viu um suicida gritando socorro? É porque ele se arrependeu no meio do caminho, irmãos. Aí já era. Pulou, vou morrer, socorro, pronto, desistiu no meio do caminho, só que é tarde. O medo faz isso conosco, amados. Há momentos que nós não podemos dar sopra para o medo, não podemos deixar que o medo nos leve a tal situação, porque nós estamos falando de suicídio, mas a fuga pode levar a vários caminhos. A fuga de Elias aqui levou ele exatamente para onde, amados? Para o deserto. Versículo 4, o que diz aí? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. A vontade de Deus é que ele fosse para o deserto? Irmãos, para e pensa. Ele estava desfrutando da maior fartura de água.
A abundante chuva já havia chegado na vida dele. Ele era um profeta, ele vivia no meio dos desertos. Então, quando a água é abundante, ele vai para a beira de um riacho e bebe água fresca na sombra fresca. Só que o medo faz ele ir justamente para o lugar que ele não deseja, caminhos de sequidão. Quando nós somos entregues ao nosso medo, o nosso medo nos leva aos piores caminhos da nossa vida. Ao invés de você enxergar a fartura, você prefere a sequidão. Ao invés de você enfrentar o medo e enxergar todas as bênçãos que Deus já te deu, você foge para a solidão. Nos lugares onde se recupera, viciados, pessoas que passam suas necessidades e que são encontradas nas drogas, nas ruas, há um trabalho psicológico que trata delas, tentando mostrar para elas tudo que Deus deu. Aí pega a foto da família e mostra, olha aqui, que você está perdendo. Olha aqui os seus filhos estão crescendo e você não está vendo. Olha isso, olha o seu emprego, olha a sua casa. E começa a fazer ele enxergar a realidade. Sabe por quê? Porque o medo escurece a visão. O medo faz com que ele vá para o lado contrário daquilo que ele nunca quis. Porque a pessoa batalha a vida toda para ter uma família, para ter uma casa. Mas quando ela está com medo, ela se isola, ela faz igual Caim, ela vai para o meio do nada. Ela vai para o meio do deserto. Por quê? Porque não enfrenta os seus medos. Isso é um grande perigo, amados. É por isso que Deus, na verdade, te traz para você ouvir essa palavra, porque Ele sabe do que você tem medo. Eu não sei. Eu nem quero saber. Já bastam os meus medos, mas Deus sabe. Por isso Ele quer decretar que hoje o teu medo não vai existir mais na tua vida. Você vai enfrentar os problemas em o nome do Senhor, e aquele que enfrenta os seus problemas em nome do Senhor, obtém a vitória e dão glórias ao nome do Senhor. Você não precisa temer, Deus está contigo, você pode dizer amém por isso. Então guarde essa palavra no seu coração. É interessante aqui que quando Elias estava com Deus, ele estava na seca, e estava morrendo de vontade de viver. Lembra o que acontecia com ele? Ele cheio de Deus, vivendo o momento da seca, e continuava confrontando os profetas, confrontava Acabe, confrontava Jezabel, porque ele estava com Deus. O medo afasta ele de Deus. Aí faz com que ele busque a seca e desistir de viver. Ele passa a desistir da vida. Por quê? Porque ele está com medo. Logicamente, Deus não nos deixa prostrado. Leia aí comigo o versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Por que o anjo diz isso para ele? Porque ele ainda tinha coisas a fazer para Deus. Quando a gente desiste de viver, sabe por que nós erramos? Quando você não quer enfrentar os seus medos? Porque naturalmente você vai parar de fazer a obra que Deus te deu. Deus tem uma missão para cada um de nós, amados. Talvez você não esteja envolvido em ministérios da igreja, mas você tem um ministério que está na sua casa, na sua família. Deus abençoa a sua vida para que você ganhe os seus parentes para Ele, para que você ganhe os seus vizinhos, os seus amigos no trabalho. Deus quer usar você como profeta nesta geração. Então você tem que parar com esse medo e tem que enfrentar os seus medos e ir com Deus à frente, porque Deus vai te dar tudo o que você deseja. Quantas pessoas você quer ver aqui na casa de Deus? Enfrenta os teus medos, que você vai trazê-los para cá. Porque você vai levar uma palavra de unção, e esta palavra vai trazer essas pessoas. O problema é que se você tiver com medo, você vai começar a fugir. Deus viu isso em Elias e falou, opa, Elias, você não pode desistir. Eu conto com você, Elias. Ainda tem uma obra lá na frente, Elias. Deus manda o anjo para ele. Versículo 6 diz assim, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Por quê? Ele ainda está com medo. Para e pensa, irmãos. O homem foi para o meio do deserto, cheio de medo. Medo de morrer nas mãos de Jezabel. Pediu a morte sabendo que Deus não ia matá-lo. Ele no coração dele, ele fez aquele personagem. Senhor, se o Senhor quiser me mata. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Deus tem o controle da nossa vida, Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. E aí o que ele faz? Ele come aquilo que o anjo deu para ele, e ao invés dele se animar, a depressão que ele está vivendo, fez com que ele dormisse mais. Você já viu uma pessoa deprimida?
tudo que ela quer é ficar prostrada. Ela não quer trabalhar, ela não quer visitar ninguém, ela não quer receber visita de ninguém. Tudo que ela vê de bom é a cama. Fica deitado, prostrado. E olha que Deus envia os anjos para dar pão e água, irmãos. Deus envia. Versículo 7. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta e come. Aí ele dá a missão. Porque o caminho te será sobremodo longo. Guarda esta palavra. O caminho te será sobremodo longo. É fácil de você decorar. Então diz bem sério para o seu irmão: o teu caminho será sobremodo longo. Você não pode desistir por causa do seu medo. Deus tem coisas grandes para você lá na frente, meu irmão. Se você desistir agora, Deus vai usar outra pessoa para fazer aquilo que é para você fazer. E como disse Jesus, todo trabalhador é digno do seu salário. Deus tem um salário para te dar, mas para isso você tem que trabalhar. Amém, irmãos? Vamos continuar lendo aí, versículo 8. Aí ele entendeu, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Aí ele foi em direção a Deus, que é chamado Monte de Deus. Com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. Você vê que aquilo que Deus nos dá é o suficiente para nos sustentar. É melhor você comer o pão que Deus te dá do que o caviar que o diabo tem para te oferecer. Isso já virou até tema de música por aí, né, irmãos? O pão que Deus te dá vai te sustentar. Sustentou Elias 40 dias e 40 noites. O problema é que ele está vivendo os seus medos ainda. E aí é onde nós encontramos aqui no versículo 9. Ali entrou ele numa caverna, onde passou a noite. A princípio era só para passar a noite, né? Mas Deus conhece o coração do homem. Ele está com medo de Jezabel ainda. Então ele busca um refúgio na caverna. Deixa eu te dizer algo, irmão. Teu refúgio é o Senhor dos exércitos. Você não precisa se esconder na sua caverna. Primeiro porque caverna nos arremete a um lugar escuro. Caverna nos leva à solidão. Caverna nos leva a esconderijo. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, a palavra de Deus nos ensina no Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. O único lugar que você pode se esconder é debaixo das asas de Deus, louvado seja o Senhor. Porque esse esconderijo nos dá refrigério. Você está cheio de problema, o que você faz? Eu vou me esconder na casa de um parente, eu vou me isolar do mundo, eu vou sair do país. O problema te acompanha onde quer que você vá, irmãos. Você tem que correr para os braços do Pai enquanto há tempo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, e invoca-o enquanto Ele está perto de você. Foi por isso que Ele te trouxe para ouvir esta palavra, porque esse é o lugar onde nós falamos das coisas de Deus. Então é aqui que você deve dizer: Senhor, ajuda-me, tira-me os meus medos, louvado seja o nome do Senhor. É neste lugar, amados, é na casa de Deus que nós enfrentamos os nossos medos. Versículo 9. Entrou ali numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Você acha que Deus vai deixar você se esconder e não vai te incomodar? Lógico que vai, Ele sabe por que você está ali. Elias podia dizer: não, eu estou só passando a noite. Não adianta mentir para Deus, irmãos, não funciona. Versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Olha como ele declara para Deus qual é o medo dele. E se Deus dissesse para ele: Elias, mas eu sempre te guardei, eu não deixei que os inimigos te tocassem, por que você vai ter medo agora? Porque o medo faz a gente não enxergar além. Era o que nós dissemos aqui já. O medo faz com que a gente se esqueça
que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, irmãos. Precisamos ter isso no nosso coração. Senão o medo vai nos levar para longe de Deus. E é tudo que o inimigo quer, que você se afaste de Deus a cada vez mais. O irmão some, que bom que ele sumisse na fartura. Ele some e traz palavras de ausência, de dor. Ah, pastor, eu estou passando... Eu sei, você sumiu. Some não. Sabe por quê? Porque nesse lugar é a casa do tesouro, onde Deus vai abrir os tesouros para a tua vida. É na casa de Deus onde Ele tem guardado as melhores coisas para você e tua família. Se fugir, você vai parar na caverna. Versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus convida ele a sair da caverna. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Deus não está no vento que você vive. Posso ouvir um amém, igreja? Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Foi aí que Deus falou com Elias. É como se Deus dissesse: Elias, aquieta o teu coração. Para que eu fale, você tem que me ouvir. Não adianta você ficar desesperado, correndo de um lado e para o outro, porque eu vou falar no teu coração. E você não consegue ouvir as batidas do teu coração se você estiver no tumulto da tua vida. Pare um pouco, deixa Deus falar o teu coração, aquieta o teu coração. Há momentos que você vai falar e momentos que você vai precisar ouvir. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Ele de novo na caverna, e eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Você percebe que Deus tirou ele da caverna, ele foi lá para fora no monte. Eu vejo Elias lá no interior da caverna, lá no fundo. Sabe quando o ser humano diz que chegou no fundo do poço? Elias estava no fundo da caverna. Deus tira ele de lá, vê o vento, vê o fogo, vê o terremoto, no ciclo tranquilo e suave, Deus fala com ele. Mas ele ainda tem medo. E aí ele volta, só que dessa vez ele não vai para o fundo não, ele fica na entrada da caverna. Olha aí o que diz aqui, ó. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? De novo Deus pergunta para ele. Isso representa, amados, às vezes as pessoas que caminham até na casa de Deus, mas volta e meia vão para a entrada da caverna. Se deixar, ele vai para o fundo da caverna. Deus não nos chamou para vivermos em cavernas. Quem vive em caverna é morcego, irmãos. Deus chama você para ser filhos da luz. Deus chama você para conquistar essa terra. Deus disse: dominai, sujeitai essa terra. Esta palavra ainda está liberada sobre a tua vida. A ordem que Ele deu a Adão é: multiplique, prospere, sujeite a terra é sua. Tome posse da terra, prospere com a tua vida e com a tua família. Deus tem bênçãos para nos dar, irmãos. O problema é que volta e meia a gente vai para a porta da caverna e começa a se esconder de Deus. Faz isso não. Versículo 14. E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Vê que ele declara aqui que ele tem medo de morrer? Versículo 15.
disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel. E também, que era o que mais importava para ele, Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Irmãos, Elias estava cansado. Sabe quando às vezes você diz para Deus, e Deus já ouviu você dizendo isso várias vezes, eu não preciso ser vidente para entender que há pessoas aqui que já falaram para Deus várias vezes: Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não vou tirar minha vida, mas se o Senhor quiser pode me levar. Deus sabe com quem Ele está falando. Só que Deus ainda tem obra para você fazer. Deus ainda tem tarefas para lhe dar, porque Ele confia em você. E quando Elias demonstra o verdadeiro medo para Deus, porque Deus já sabe, mas quer ouvir do homem. Elias fala: Senhor, eu tenho medo de morrer pela mão de Jezabel. Ele demonstra o quanto ele está cansado. E aí Deus diz para ele: agora você vai até certo lugar e levanta Eliseu como profeta. Ele vai dar sequência àquilo que você começou. O que ele começou não era a obra dele, era a obra de Deus. Por isso, quando você se envolve com as coisas de Deus, aquilo que você coloca a mão nunca morre. Porque é a obra de Deus. Mesmo que você desista, Deus coloca outra pessoa para fazer. Agora, quando você só pensa nos seus projetos e você tem medo, geralmente você vai para a caverna e se esconde de Deus. E aí, irmãos, tem gente que quer ouvir Deus falar no terremoto, no barulho. Eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, eu fui para uma igreja mais barulhenta porque a sua é muito silenciosa. Aí eu tive que ler esse texto e dizer: eu gosto de ouvir Deus falar no ciclo suave. Porque nem só de terremoto a gente ouve Deus falar, não, hein? Eu ouço Deus falar de todas as maneiras, até no terremoto. Mas eu gosto de ouvir Deus falar dentro do meu coração, amados. E para isso nós precisamos ter paz. Deus te trouxe para esse lugar para dizer para você: fique em paz. Ele já sabe o quanto você está cansado. E Ele sabe o momento de mandar o corvo levar o pão para a tua vida. Ele sabe o momento de mandar o anjo levar água para você beber. Porque Ele não quer que você fique prostrado. Vamos nos colocar de pé. Sabe qual era o medo de Eliseu, de Elias? De morrer, né? Sabe qual é a boa notícia, irmãos? Elias não experimentou a morte. O que diz a palavra de Deus? Quando ele estava com Eliseu, veio carros e cavaleiros de fogo e arrebataram Elias. Você entende quando Deus diz que Ele tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração? Qual era o medo de Elias, irmãos? Medo de morrer. Deus disse: meu filho, porque você me ouviu, porque você saiu da caverna, porque você enfrentou o seu medo, você nem vai experimentar a morte, Elias. Eu vou levar você do jeito que você está. Elias não viu a morte. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Deus conhece os desejos do nosso coração. Eu não sei qual é o teu medo. Eu não sei o que tem te assustado nos últimos dias. Mas de uma coisa eu sei: Deus é Deus. E Ele tem poder para tirar você dessa caverna. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus tem poder para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou que pensamos. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus que sabe se você está vivendo o vento, o terremoto, a enchente. Ele é Deus que sabe como está a sua vida financeira, a sua saúde, a sua vida emocional, sentimental. Ele é Deus. E Ele tem poder para abrir caminhos novos para a tua vida.